Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 17, de 16 a 34, e corresponde à semana 23 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo em Atenas. Vamos à leitura do texto bíblico. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Embora a princípio não planejasse efetuar um trabalho missionário em Atenas, enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo se indignou com a idolatria da cidade. De fato, Atenas contava com o Partenon, o Erechtheion, o Santuário de Atena Niké e outros monumentos famosos da religião grega. Além desses templos, cada portão, pórtico e edifício de Atenas tinha suas divindades protetoras. 5 séculos antes de Paulo, Atenas experimentara seu apogeu. Apesar de não exibir a mesma relevância política ou comercial no momento da atividade paulina, Atenas ainda era o centro das artes, literatura, filosofia, conhecimento e habilidade oratória, constituindo, portanto, a metrópole intelectual do Império Romano. Por isso, a discussão iniciada por Paulo acerca da idolatria dominante com judeus e gregos prosélitos numa sinagoga, logo expandiu-se para a ágora ou praça principal, atraindo alguns filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus afirmavam que, sendo o mundo uma união casual de átomos, as menores unidades que compunham a matéria, a realidade física era realmente importante, e assim, todo quanto se pode conhecer chegaria ao intelecto através dos 5 sentidos. Movidos por essa premissa, os sucessores de Epicuro enfatizavam a obtenção do prazer material, notadamente sexual. Negando a vida após a morte, o epicurismo defendia que a divindade ou não existe, ateísmo, ou não tenciona estabelecer qualquer contato com os seres humanos, nem para sua punição, nem para seu perdão, deísmo. Já o estoicismo apregoava um panteísmo determinista. Como toda expressão de panteísmo aqui, a crença era de que Deus e o mundo estão tão intrinsecamente ligados que se fazem uma única substância.
Para os estoicos, a divindade determinara fatalmente todas as coisas, e dessa maneira, a apatia por meio da supressão dos desejos seria o caminho para a verdadeira liberdade. Os estoicos concebiam um julgamento divino cíclico, de natureza contínua, e não um evento histórico pontual. Pressupunham uma imortalidade condicional, na qual a alma desencarnada emanaria até a exaustão, quando então simplesmente deixaria de existir. Ao lado de correntes filosófico-religiosas como o epicurismo e o estoicismo, em Atenas encontrava-se a concepção do povo grego comum, o politeísmo. O politeísmo fracionava a divindade em diversos deuses, bastante semelhantes aos próprios seres humanos não apenas em aparência, mas também em suas atitudes. Sacrifícios eram oferecidos em templos construídos com o intuito de aplacar a ira desses deuses caprichosos, a fim de assegurar uma vida terrena harmoniosa. A vida após a morte estava bastante ligada à crença na reencarnação. Os filósofos inicialmente ficaram indiferentes à pregação de Paulo acerca de Jesus Cristo e a ressurreição. Prevalecendo seu intelectualismo acadêmico, todavia, decidiram levá-lo perante o conselho da cidade, denominado Areópago, cuja função era supervisionar a moral pública. Ali, Paulo foi inquirido acerca de seus ensinos, como era de praxe nas discussões que transcorriam naquele local. Recebendo voz como uma espécie de palestrante convidado, Paulo proferiu o sermão que pode ser lido em Atos 17, 22 a 31, cujo conteúdo pode ser assim esquematizado. Primeira parte, Introdução. Os atenienses tinham medo de ofender algum deus por não lhe dar atenção e por isso tensionavam cobrir eventuais omissões com a inscrição ao Deus desconhecido em diversos altares. Paulo utilizou esta ponte cultural para receber a atenção de seus ouvintes a respeito da pregação do Evangelho. Segunda parte, o caráter do único e verdadeiro Deus, desconhecido dos atenienses. Primeiramente, Paulo apresenta um Deus criador e que controla o mundo, em oposição respectivamente às concepções panteísta e fatalista dos estoicos. A colocação do artigo definido antes do substantivo Deus também combate o politeísmo grego tradicional. Ao afirmar que Deus ativamente criou e cuida da existência humana, concedendo-lhe a vida, o fôlego e todas as demais coisas por sua vez, Paulo contraria o deísmo epicurista. Terceira parte, a necessidade de estabelecer um relacionamento entre Deus e os seres humanos. Os atenienses reputavam a si mesmos como indivíduos superiores em relação ao restante do mundo, mas Paulo diz que todos, não importando a qual povo pertençam, tiveram origem no único ser criado por Deus. Por causa desta unidade da natureza humana, não há qualquer sentido em defender uma concepção exclusivista. Deus não somente criou os seres humanos, como também planejou os lugares exatos em que deveriam habitar e determinou a ascensão e a queda das nações. Da mesma maneira que Deus se importa com o curso da história, ele não está distante de sua criação, como os deuses do panteão grego, mas se coloca perto de nós, permitindo ser encontrado. Quarta parte. O relacionamento com Deus deve ocorrer por suas condições. Embora o ser humano possa reputar a si mesmo como um conhecedor de Deus, em última análise, mesmo a mais elaborada filosofia a seu respeito equivale a alguém que procura algo tateando no escuro. Em outras palavras, por nossa própria sabedoria, jamais chegaremos a conhecimento correto sobre Deus. Isso dito, e considerando que somos provenientes do próprio Deus, nada mais natural do que considerar que Ele mesmo se revele a nós, em detrimento de uma conduta errônea de tentar formatar sua representação por meio de imagens de escultura. Até aquele momento, Deus se mostrara tolerante com a idolatria dos seres humanos, mas agora que sua palavra estava sendo anunciada, ele conclamava os atenienses ao arrependimento. Quinta parte, a verdadeira revelação divina ocorreu por meio de Jesus Cristo e somente através dele. A atribuição do destino eterno de cada ser humano depende de sua atitude para com Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Finalizando suas considerações, Paulo se retirou da assembleia. Os ouvintes ficaram divididos diante de sua pregação acerca da ressurreição. Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, assim como outros atenienses, creram em sua mensagem. Aplicação prática. O Sermão do Areópago ressalta nos pilares fundamentais da fé cristã, a saber,
o monoteísmo, a pessoalidade de Deus, o teísmo, a livre agência dos seres humanos e a centralidade de Jesus Cristo no estabelecimento de um relacionamento com o verdadeiro Deus e na definição de nosso destino eterno. Tais conceitos encontram-se parafraseados a seguir. Nosso Senhor é composto por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham tão intimamente uma mesma substância que perfazem um único Deus. Este Deus não apenas criou o mundo, mas se interessa empaticamente pelos seres humanos e governa o curso da história. Teísmo. Ele não conduz apenas a história da humanidade, mas também a história de vida de cada um de nós, fazendo-se acessível aos nossos corações. Ele não faz isso de forma impositiva, mas gentil, pois, como seres humanos, não estamos debaixo de um fatalismo inexorável, mas agimos livremente de acordo com o que queremos, e nossas decisões refletem as inclinações de nosso coração. Jesus Cristo, Deus Filho, tornou-se ser humano e viveu entre nós, morrendo na cruz e ressuscitando. Crer neste Jesus, arrependendo-nos de nossos pecados, é o critério crítico para obter vida eterna. Temos hoje diante de nós a responsabilidade de decidirmos pela aceitação ou pela rejeição de Jesus Cristo, nos termos em que a Bíblia o apresenta. A fé em Jesus nos garante a condição de filhos de Deus e a promessa de ressuscitarmos com Ele, vivendo uma eternidade perfeita, pacífica e sem sofrimento. A título de fechamento, é preciso destacar que a idolatria dos atenienses da antiguidade era óbvia, exterior e visível, mas que na atualidade manifestamos uma outra forma de veneração, como bem salienta Timothy Keller em seu livro Como Integrar Fé e Trabalho. Por termos a capacidade de assentar ídolos em nosso coração, entendemos que fazer uma imagem de algo não é necessariamente um processo físico, mas certamente é um processo espiritual e psicológico. Significa idealizar alguma coisa e confiar que ela nos proverá o controle, a segurança, o significado, a satisfação e a beleza que somente o Deus verdadeiro pode oferecer. Significa transformar algo bom em algo supremo. Dinheiro, status, academicismo, forma física, satisfação sexual, comida, líderes políticos ou organizações religiosas são alguns exemplos de objetos sobre os quais incide a idolatria pós-moderna. Que hoje possamos nos arrepender de depositar neles a confiança que é devida apenas ao Senhor. Trazendo da mente para o coração. Amado Deus, Pai todo-amoroso, como é bom estar em Sua presença com a confiança de ser ouvido. Por meio de Seu Santo Espírito, que traz à minha mente a figura de Jesus Cristo, relembro-me de Seu amor radical e intenso, a ponto de entregar Sua vida por mim. Dentro de meu quarto, contemplo extasiado o céu alaranjado neste anoitecer de verão, e meu coração é levado a louvar Suas obras grandiosas, as quais o Senhor não apenas criou, mas sustenta com Suas próprias mãos. A possibilidade de ver esse espetáculo da natureza, de ouvir o canto dos pássaros e de sentir o cheiro de terra molhada por causa da chuva que caiu, enquanto meus cabelos são massageados pela brisa e minha boca sente o sabor deste suco refrescante, faz-me louvar ao Senhor pelo privilégio de usar meus 5 sentidos para não somente apreender a realidade material que me cerca, mas também para evocar a engenhosidade do Deus Criador que os concede a mim. Respiro profundamente. O céu alaranjado torna-se mais e mais escuro. Fecho meus olhos, esvaziando-me das demandas de meu dia atribulado para concentrar-me em Sua pessoa. Por causa de Jesus Cristo, Sua presença é-me real a cada instante, e posso dirigir meus pensamentos ao Senhor, internalizando tudo sobre o que acabei de refletir pela leitura bíblica. Peço ao Espírito Santo não somente que revele as verdades contidas em Suas sagradas Escrituras, mas que permita que eu as coloque em prática em minha rotina. Frases feitas de autossatisfação vêm à minha mente. Aproveite a vida, é o que ouço, como um eco do epicurismo dos antigos gregos. Penso em como vivemos numa sociedade hedonista, consumista e materialista. De certo modo, nossa busca desenfreada pelos prazeres deste mundo tenciona abafar questionamentos que nos levariam ao encontro de Jesus. Tentamos calar nossa sede por transcendência com comida farta, bebidas alcoólicas e roupas de marca, artigos que passaram a ser alimento para o grande ídolo que cultivamos, nosso próprio eu.
Medimos o sucesso de alguém por suas posses e não por seu coração. Assim procedendo, tornamo-nos mais vazios, exigentes e seletivos e, como usuários de drogas, necessitamos de doses cada vez maiores de prazer para que tenhamos algum contentamento. Nessa espiral descendente, não somente deixamos de construir um relacionamento sólido com o Senhor, como também perdemos tempo fazendo todo tipo de atividade sem propósito, pois a realidade experimentada jamais se equipara aos ensaios mentais que estruturamos para o prazer pretendido. Dessa maneira, distanciamo-nos de nosso Criador e de nós mesmos. Num outro extremo, em certos momentos, somos tão pessimistas a ponto de encararmos a vida como mera sucessão de infortúnios a ser suportada. Como os estoicos, dizemos: aguentemos a vida e hajamos com apatia, pois não adianta resistir às garras do destino que fatalmente aprisionam todos os seres humanos. Não há controle, tudo é aleatório e sem sentido. Nas situações em que assim pensamos, tiramos o foco do Senhor, governante do curso da história, que a direciona ao dia do juízo em que tudo fará sentido, pois a justiça que provém da fé será finalmente recompensada e o mal será encerrado para nunca mais influenciar o universo. Rotineiramente, contudo, usamos dos mesmos artifícios do antigo paganismo. Abocanhados pela religião ou pela superstição, tencionamos manipular o Senhor com sacrifícios. Ao invés de utilizarmos animais para esse intuito, recorremos a objetos supostamente sagrados, a imagens de escultura, a penitências, a correntes de oração. Damos o dízimo não como expressão de gratidão ao Senhor pela provisão, mas esperando obter prosperidade financeira. Oramos não para estabelecer um relacionamento com o nosso Pai, mas mecanicamente repetimos fórmulas prontas para assim pretensamente expiar nossas culpas ou mover a mão de Deus. Ao invés de me deixar desanimar por tantas condutas incorretas que me cercam, algumas das quais confesso já adotei, volto minha alma para as Escrituras. Tais concepções equivocadas a seu respeito somente salientam o caminho correto que há em Jesus Cristo. Neste Jesus, encontrei o verdadeiro prazer, o contentamento que me satisfaz, o propósito que me guia. Estou livre para usufruir das bênçãos materiais de forma responsável, embora não sejam elas a motivação de minha existência, e sim ter uma vida que agrade ao Senhor. Por meio do Messias, encontro sentido no sofrimento como a cruz que tenho que carregar. Mas não sofro sozinho, tenho o Espírito Santo a meu lado. Muito menos faço isso de maneira resignada, entendendo que não apenas minha razão, mas também minhas emoções precisam ser convertidas ao senhorio de Cristo. Para tanto, submeto cada sentimento ao escrutínio deste Espírito. Não posso esconder do Senhor o que sinto, então abro meu coração em uma oração sincera, ora grata, ora insatisfeita, ora cheia de fé, ora descrente, ora esperançosa, ora estarrecida. Caberá a seu espírito filtrar estas emoções, de maneira que eu seja uma pessoa completamente diferente quando terminar de orar, sentindo seu encorajamento, refinando minha conduta e renovando minha perseverança. Em Cristo, não preciso recorrer a subterfúgios para ser amado ou para obter do Senhor o que quer que eu considere importante para a minha vida. Tenho redefinido os meus paradigmas de sucesso, aceitação e necessidades, com a certeza de que Jesus já fez tudo o que precisava ter sido feito. Meu coração repousa nessas certezas e sou novamente fortalecido para continuar a missão. Que eu cultive a espiritualidade cristã com diligência criteriosa e ávida por sua palavra, para que assim eu exprima uma conduta ponderada tanto diante dos prazeres quanto das adversidades. Que esta não seja apenas uma experiência individual, mas transborde naturalmente num testemunho coerente aos que me cercam, conduzindo-os aos pés do Senhor Jesus. É em nome dele que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 17, de 16 a 34, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, o que defendiam o epicurismo, o estoicismo e o politeísmo do povo comum, principais correntes filosófico-religiosas de Atenas nos tempos em que o apóstolo Paulo exerceu seu ministério? Terça-feira, que elementos do epicurismo, do estoicismo e do politeísmo dos gregos comuns foram herdados por nossa sociedade ocidental pós-moderna? Quarta-feira,
Perante quais ídolos visíveis você tem se prostrado, maculando a pureza da fé cristã, que deve adorar somente ao Deus único, imaterial e invisível? Quinta-feira, que ídolos invisíveis você tem cultuado, ferindo a supremacia que Deus deve ter em nossos corações? Sexta-feira, utilizando os elementos do discurso de Paulo no Areópago, reflita em que aspectos o pensamento cristão opõe-se diametralmente ao epicurismo, estoicismo e politeísmo. Isto feito, em oração, peça ao Espírito Santo para ressaltar a você como Jesus Cristo representa a revelação do único Deus, Criador de todas as coisas, o envolvimento pessoal, empático e amoroso de Deus na história humana e a esperança de uma eternidade perfeita por intermédio da ressurreição. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 17, de 16 a 34, para a sua vida?